Essa é a razão pela qual o homem natural, no seu estado natural, ele rejeita a revelação que Deus fez de si mesmo. Deus se revela à nossa consciência, se revela na natureza, como sendo um Deus santo, um Deus justo, um Deus verdadeiro, todo-poderoso, que demanda a nossa obediência e a nossa submissão. Mas o nosso coração é cheio de concupiscência. Nós não queremos nos submeter a um Deus que vai nos condenar naquilo que nós gostamos. Eu não quero um Deus que vai ficar o tempo todo me dizendo, você não pode olhar para a mulher do seu próximo. Eu não quero um Deus que vai ficar o tempo todo dizendo, você tem que ser honesto, você tem que fazer as coisas tudo certinho. Eu não quero um Deus que vai ficar o tempo todo dizendo, você tem que perdoar os seus inimigos, você tem que amar sua sogra, você tem que gostar do seu vizinho. Ninguém quer um Deus desse. Então, a concupiscência do coração faz com que o homem rejeite o conhecimento de Deus desde o nascimento. Embora a glória de Deus brilhe ao nosso redor, na consciência e nas coisas criadas, o homem não quer saber de Deus. Ele rejeita essa revelação que Deus fez de si mesmo na consciência do homem e também em toda a criação. E não somente isso, pior do que isso, o homem muda o conhecimento de Deus. Ele muda. Veja o que Paulo disse no verso 23, que os homens mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível. Deus se mostra na natureza como sendo diferente da criação. Ele é o Criador. Ele é incorruptível, quer dizer, ele não vai se corromper como nós. Nós vamos morrer, o nosso corpo vai para a sepultura e ele vai se decompor. Nós somos corruptíveis, né? O nosso corpo vai se decompor. Deus é incorruptível, ele não se decompõe, ele não se estraga, ele é eterno, ele sempre é o mesmo. Agora, os homens pegaram o conhecimento desse Deus e mudaram, verso 23, a glória desse Deus eterno e incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível. Os homens preferiram adorar a si mesmos, preferiram adorar outros homens, preferiram deuses feitos à sua imagem e semelhança. E o que é pior, não ficaram só no homem não, foram baixando, aves, quadrúpedes e répteis. Adoraram os seres irracionais também, mudaram a glória de Deus. Então, essa concupiscência, essas trevas do coração, trazem não somente a rejeição de Deus, mas uma mudança, não é? Torceram o conhecimento de Deus. Em vez de adorar a Deus, eles fizeram deuses para si. E não só isso. No verso 24, aliás, no verso 25, Paulo diz, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. A palavra mudar aqui, no verso 25, é diferente da palavra mudar no verso 23. Mudar no verso 23 significa mudar. Mas mudar no verso 25 é mais do que mudar, é travestir. Travestir significa você mudar a natureza de uma coisa e reapresentá-la vestida de outra. Daí vem o termo que nós conhecemos como travesti. Um homem que se veste de mulher, ou uma mulher que se veste de homem, faz cirurgia, faz operação. O termo vem desse verbo, que significa você mudar a natureza de uma coisa e apresentá-la como sendo outra. É isso que esse verbo significa aqui. Os homens travestiram a verdade de Deus em mentira. A que Paulo está se revelando? Se referindo. Note que quando ele diz aqui em mentira, na língua original, quer dizer, e mudaram a glória de Deus na mentira, tem um artigo definido, a mentira. A que mentira Paulo está se referindo? A idolatria. Essa é que é a mentira. Os homens tomaram Deus e travestiram Deus, reapresentaram Deus numa forma falsa. E que forma falsa é essa? Ídolos, imagens de homens, imagens de animais, adoração do sol, da lua, da estrela, que a gente chama de fetichismo, né? Adorar árvore, adorar rio, adorar montanha. Os homens mudaram e travestiram a glória de Deus e fizeram para si essas religiões. E por que eles fizeram isso? Bem, porque o homem fabrica deuses de acordo com a concupiscência do seu coração. Eles não querem Deus. O coração está cheio de concupiscência. Por isso que os deuses que eles inventaram, é só você estudar a mitologia grega, estudar os deuses do Egito, estudar os deuses de Roma, estudar os deuses do paganismo, das religiões orientais. Que deuses são estes?
São, na verdade, homens com poderes sobre-humanos, mas com as paixões humanas. Deuses vingativos, deuses cruéis, deuses assassinos, deuses vingativos, deuses imorais, que se misturam com os homens e com as mulheres, e têm filhos, semideuses, deuses que ficam tramando guerras de poder para quem vai dominar o panteão dessas divindades. São deuses feitos segundo a imaginação humana. Ninguém quer um Deus como o Deus que se revela na consciência e na criação, porque nós teríamos que nos humilhar diante desse Deus e servi-lo. Na verdade, a escolha é entre você crer nesse Deus e se submeter a Ele, ou então você tomar o lugar dele e você mesmo declarar que você é Deus e aqueles que você diz que é Deus. Mas ou de um jeito ou de outro, o homem sempre estará ajoelhado diante do altar de algum Deus. Se não for do Deus verdadeiro, de um travesti desse Deus que ele mesmo inventou e ele criou.